objetos que se movem, animais que falam, pessoas que voam. Tudo é possível no mundo da animação. Tudo é permitido. O que intriga é saber como os traços ganham vida e divertem milhões de pessoas. Eu acho legal a questão estética, que assim, você pode fazer algo que não é possível num filme comum, na animação você pode. Eu acho bacana acompanhar, principalmente a questão da tecnologia e o desenvolvimento dos animadores brasileiros. O movimento acontece porque o olho humano só consegue captar e registrar 12 imagens por segundo. E por isso, qualquer sequência de imagem que passar de forma rápida pela nossa visão engana o cérebro e cria a ilusão do movimento. Aliás, animação é um termo super vago. O que é animação? Animação é você desenhar, animação é você fazer um quadro a quadro de um objeto, animação é você fazer um efeito especial para o cinema. Tudo é animação. E esta ilusão é difícil de explicar. Os desenhos fascinam crianças e adultos. É um mistério, uma mágica que a humanidade sempre buscou entender. A animação é uma paixão de infância. Então você vai ver todo animador que trabalha com abraçou essa profissão, é uma paixão de infância. O desenho animado tem essa característica do humor, da alegria, de ser uma coisa leve. Tem ali um pouco da alma dos artistas, né? Isso pega você, é inevitável, você se identifica com aquilo. Na minha época tinha 3 ou 4 estúdios, no Brasil hoje tem 400, sei lá quantos. As pinturas nas cavernas já buscavam passar a ideia do movimento. E esse se tornou uma das mais antigas técnicas de comunicação. Ganhou vida com o teatro de sombra e a lanterna mágica. Foram criadas máquinas que pudessem dar movimento ao desenho. O zoótropo reunia pessoas no final do século XVIII em pequenas sessões especiais. Em 1892, Émile Renault, com praxinoscópio, cria o primeiro desenho animado. Em 1908, outro francês, Émile École, junta cinema e desenho, realizando a projeção do primeiro filme animado que se tem registro. Fantasmagorie, exibido em Paris, mudou toda a história do entretenimento. Os argentinos criam o primeiro longa-metragem de animação do mundo, El Apóstol, filme de 1917. Naquele mesmo ano, o desenho animado chegava ao Brasil nas mãos do ilustrador carioca Álvaro Marins, conhecido como Cef. Ele é considerado o criador do primeiro desenho nacional, uma charge política chamado Kaiser. Enquanto os outros países percebiam o potencial econômico e a influência dos desenhos animados, lançando personagens conhecidos em todo o mundo, o Brasil produzia pouquíssimas obras, a maioria voltada ao mercado publicitário. É uma guerra contra um atraso de séculos. Nas décadas de 20, 30 e 40, a quantidade de filmes de animação é muito baixa. E curta-metragens como Macaco Feio, Macaco Bonito, feitos em 1929, hoje são obras raras e distante da memória do público. Só em 1953 o Brasil consegue produzir seu primeiro longa-metragem animado. Sinfonia Amazônica nasce pelas mãos do desenhista e sonhador Anélio Latini, que trabalhou sozinho em todas as etapas de produção do filme. Sinfonia Amazônica levou 6 anos para ficar pronto e tinha floresta como cenário. Com suas águas de chuvas retidas e estagnadas. Sua história é repleta de personagens e elementos do folclore nacional, além de referências que lembram obras como Fantasia da Disney. No mesmo ano em que o longa animado em preto e branco era produzido no Brasil, a Disney lançava Peter Pan, seu 14º filme em cores. Apesar das dificuldades, Anélio Latini entregou ao público brasileiro uma obra de qualidade que poucos brasileiros conhecem. O Latini fez praticamente tudo sozinho, não teve ajuda de outros animadores. Ele improvisou no estúdio dele na Tijuca. Foram 500 mil desenhos, 6 anos de trabalho para conseguir concluir a obra, que é uma relíquia, nossa primeira longa-metragem brasileira. "20 anos após o lançamento de Sinfonia Amazônica, em 1973, o Brasil finalmente lança seu primeiro longa-metragem colorido, Piconzé, fruto do sonho do imigrante japonês Ipê Nakashima, que chegou ao Brasil sem falar uma palavra em português e, mesmo assim, é responsável por uma obra pioneira.
Ele começou a pensar em fazer desenho animado. Assim, do nada, né? Puf, vou fazer desenho animado. Ele nunca tinha feito, que eu saiba, animação no Japão. E nunca estudou isso, né? E, diga-se de passagem, não tinha também literatura a respeito de animação ou de cinema, de um modo geral, tão acessível como existe hoje via internet. Então era assim, tudo muito precário, muito difícil, principalmente no Brasil, né? Meu pai estava se metendo num assunto que praticamente inexistia qualquer tipo de suporte, materiais. Então foram 6 anos, não 6 anos totalmente de trabalho em cima do Piconzé, mas entre trabalhar pra caramba, esperar dinheiro entrar e finalmente o filme ficou pronto, mas levou 1 ano para ser sonorizado. Piconzé, você nunca vai encontrar água, seu bobo. Você é um bolo. Bolo não é lobo. Lobo não é bobo. Que eu não aguento. Quem é que é bobo aqui? E o Piconzé não foi assim um fracasso total de bilheteria. Deu uma repercussão até que boa. Ficou sendo exibido várias vezes em cinemas diferentes. Só 10 anos depois é que o Brasil voltaria a produzir um longa-metragem animado. Com sucesso consolidado nos quadrinhos, Maurício de Souza levou os personagens da Turma da Mônica ao mundo da animação. O nosso primeiro filme de longa-metragem saiu em 81. Foi As Aventuras da Turma da Mônica, depois saiu A Princesa e o Robô, depois As Malas Aventuras. E nesse tempo, nessa época, era como se eu estivesse na Idade da Pedra. Eu me sentia um piteco fazendo desenho animado, porque tudo era difícil, não havia computador, não havia matéria-prima, não havia acetato, havia dificuldade danada para se conseguir matéria-prima para se fazer desenho animado, havia censura. Eu tinha que pegar a história e levar para Brasília para submeter a história da Turma da Mônica aos censores para ver se passava, se era aprovada. E brigávamos, logicamente, com a concorrência de material estrangeiro que chegava aqui a preço baixo, dominando o mercado politicamente, e eles eram muito mais fortes que nós. Mesmo com personagens famosos, foi difícil para Maurício de Souza manter a produção contínua. Responsável por 5 longas na década de 80, o criador da Turma da Mônica teve que interromper seus projetos no cinema. A Estrelinha Mágica foi seu último filme. Olha, só existe uma pessoa capaz de fazer ela voltar lá pro céu. Quem? O Papai Noel, é claro. É mesmo? Você acha? E a gente só teria que entregar ela pra ele hoje à noite. Se eu continuasse a fazer filme naquela época, com essa dificuldade toda, eu quebrava. Daí eu precisei parar. Em 2003, seus personagens retornam ao cinema com o Cine Gibi. Mas até o maior estúdio de desenho do país precisou se apoiar na publicidade. Eu me lembro que nós, em pouco mais de 2 anos, nós fizemos 90 filmes. Era a minha maneira, meu jeito de entrar na televisão, porque não tinha desenho animado. Nada disso, 100% divino. Tá aqui, ó. E tem até bico gozador. Bico gozador. Dosador, pra cair sempre a dose certa. Mas dá um toquinho de gênio. Extrato elefante. Foi a Sica que fez a Turma da Mônica, mas deu uma abertura boa, como desenho animado que faltava. Quem bate? É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que... A relação entre publicidade e animação sempre foi estreita. O que começou como uma opção barata acabou se tornando o alicerce da animação no Brasil. É o café seleto que a mamãe prepara. A animação sempre foi o primo pobre da publicidade, né? O cliente não tinha dinheiro para fazer um filme, que custava mais caro. Vamos fazer uma animaçãozinha. Depois a coisa mudou. Eles começaram a tratar a animação com certo respeito, porque a animação... Ela se destacava na propaganda. Salvo algumas produtoras que conseguem produzir série para TV ou um longa-metragem, a grande maioria vive de publicidade, mas não tem muita criação, né? A criação vem muito da agência. É o que mantém a Koala, por exemplo, né? Pagando as pessoas, sobrevivendo, assim, e de certa forma dando suporte para desenvolver os nossos projetos pessoais.
Então, qual é o caminho para você sobreviver com a animação no Brasil? Publicidade, onde você faz e ganha, faz e ganha, faz e ganha. É o único jeito. Gente, estou aqui para fazer um apelo às donas de casa. O estúdio Start Desenhos Animados de Valbercy é responsável por famosos comerciais da TV brasileira. Em 1971, a Barata Rodox foi o primeiro personagem a ganhar um prêmio internacional. Na hora, faz aquela matança. A Barata Rodox foi a verdadeira revolução. A gente usou, a gente fez, foi o anti-personagem, o anti-herói. É covardia! Não, Rodox, não. Aerosol é ródia. O meu sonho era viver de filme de arte, né? Via aqueles filmes e falava, pô, eu quero viver disso. Então, o único caminho foi usar essa consciência que eu tinha de fazer laboratório de animação na publicidade. Outra animação revolucionária de Valbercy foi um filme da Sharp exibido na década de 70. É um trabalho de 1 minuto. E aí eu coloquei tudo isso aqui, das coisas que eu gostaria de colocar. Este é o mundo colorido das imagens, dos sons e dos números. Este é o maravilhoso mundo novo da Sharp. Depois fiz o Homenzinho Azul, que fez também um sucesso até hoje, todo mundo lembra do Homenzinho Azul do Cotonete Johnson. Daí eu fiz Fábio Castel com a música do Toquinho, que foi um sucesso espetacular, né? Pinta um barco a vela, branco navegando, é tanto céu e mar, num beijo azul. Briquet Filmes é um outro estúdio de animação publicitária no país. Seu fundador, Louis Briquet, foi aprendiz do animador francês Guy Lebrun. Ele era um quadrinista, ele era um excelente desenhista, mas tinha um sonho de fazer desenho animado e veio para o Brasil fugindo da guerra. Ele foi chamado para trabalhar na Disney, mas ele não quis, ele quis continuar o sonho dele aqui. Ele fez Brejeiro, que foi, acho que, a série que mais sucesso fez naquela época. Os 13 anos de convivência com Lebrun fizeram de Louis Briquet um profissional importante para a animação publicitária. Eu criei o Todinho, eu criei o Lolo, que é o Milk Bar, e foi uma série muito longa do Lolo. Fiz a série da Varig, com o Variguinho, fiz Bom de Boca, da Cepacol, e por aí vai. Meu nome é Bom de Boca. A Koala Filmes, do animador César Cabral, também tem a publicidade como maior geradora de recursos para projetos pessoais. Eu acho que a publicidade acaba ajudando também que a gente evolua tecnicamente, né? Porque tem dinheiro, você consegue experimentar técnicas ali e materiais para fazer uma animação, né? Eu acho, na verdade, assim, a animação ela tem uma coisa, tem um diferencial que ela pega muito mais o espectador, né? A gente fez uma campanha do Luftal, né, que é um remédio para gases, aquela coisa toda. Um comercial convencional ali com atores não teria o mesmo impacto que teria animado, assim. Eu acho que ela pega muito o público. A animação já chama, né, a atenção. Que lembra rissole de queijo. Tudo isso lembra o estômago estufado. Que lembra desconforto, que lembra que você não pode deixar de ter Luftal. Outro animador, Ari Nicolosi, fez o caminho oposto. Saiu da produção de filmes, foi para a publicidade e emplacou alguns trabalhos de sucesso. Eu comecei trabalhando na Maurício de Souza, fazendo longa-metragem, e fui para a publicidade. Trabalhei com Frango Sadia, trabalhei com Snoopy e várias outras coisas. Eu sempre fiz propaganda, né? Trabalhei com as grandes agências e tal. E, na verdade, é muito chato trabalhar com agência. Eles são muito... São as pessoas difíceis de trabalhar. Quando a gente começou a estruturar o filme em função do marketing, a gente começou a perder um pouco essa liberdade de se expressar através da propaganda. E eu comecei a achar que seria a hora de eu começar a pensar em fazer cinema. De 1953 a 2011, apenas 24 longas-metragens de animação foram produzidos no Brasil. Cada um superou suas próprias dificuldades. Entre eles estão Cassiopeia e Grilo Feliz, criados por Clóvis Vieira e Valbercy Ribas. Por volta de 72, eu fui trabalhar com o Valbercy na Start Desenhos Animados, também ainda em publicidade. E lá, nós conversando, começou um alimentando o outro, o sonho de fazer longa-metragem. A nossa primeira tentativa foi fazer um longa-metragem com 3 histórias. Então nós começamos a fazer, eu comecei a fazer um média-metragem de meia hora chamado
Morceguinho Pift. O Valbercy começou o Grilo Feliz. Eu acho que eu devia deixar alguma coisa para alguém, ou para o adulto ou para as crianças. Então eu preferia deixar para as crianças. E comecei a investir sozinho num longa-metragem para as crianças, que foi o caso do Grilo Feliz. Eu fiquei durante muitos anos fazendo esse trabalho, né? Foi nos 17 anos que eu comecei a fazer e quando eu terminei o filme. Para nós foi uma Odisseia desanimada, não foi uma Odisseia no espaço, né? Eu continuei com o meu projeto do Morceguinho Pift, mas como estava muito difícil, eu abandonei e num determinado momento, como eu já estava passando, migrando para a computação gráfica, eu falei assim, eu acho que vai ser um pouquinho mais viável, um pouquinho mais fácil eu fazer em computação gráfica. Só que eu mudei o roteiro, né? Eu peguei uma outra história, que foi o Cassiopeia. O filme de Clóvis Vieira foi o primeiro filme no mundo produzido 100% em computação gráfica, feito que não foi reconhecido no país. Saiu a notícia assim, a Disney vai investir 50 milhões de dólares, porque soube que na América do Sul está sendo feito um filme totalmente em computação gráfica e vai investir tudo para terminar primeiro. Toy Story foi lançado em 1995 e se tornou um fenômeno de bilheteria. Enquanto Cassiopeia, finalizado um ano antes da animação americana, só chegou aos cinemas em 1996. O lançamento coincidiu com a abertura das Olimpíadas. Eu falei, vocês estão jogando esse filme no lixo. Como é que vocês podem me colocar nesse dia? Não sei o que lá tem. Olha, não vai ninguém assistir. Nós tínhamos assinado o contrato. Eu falei assim, não. Eu falei assim, olha, quer apostar? Não vai ninguém. Aí eu fui no cinema, foi lançado em 32 cinemas, aí eu falei lá pro meu sócio nela, falei, olha, queimaram a gente, né? Jogaram a gente no lixo. Eu acho que todo mundo vai sofrer com esse problema de distribuição no Brasil, porque quando a gente fez o Grilo Feliz 1, eu comecei a fazer a via sacra. Comecei a ir primeiro nas grandes distribuidoras, mas como sempre elas têm títulos americanos, a prioridade é lançar os títulos americanos. No Brasil, as dificuldades também se estendem a outros tipos de produções. Olha, os curtas que eu fiz tem dois caminhos, basicamente. Pelo menos os que eu fiz. Um é fazer na raça mesmo, tipo, junta a galera e vamos trabalhar ali usando nossa mão de obra ali de graça. E a outra é via edital, né? Que é o que movimenta a grande produção dos curtas hoje em dia. Por exemplo, o Rebordose, que ganhou Petrobras, eu fiquei escrevendo o projeto por um ano ou mais, assim, sabe? Eu mandei para um edital antes, que não ganhou, depois eu reescrevi. Então, assim, tem muito trabalho até se chegar na grana. De um lado, uma esponja humana, tórgida do mais puro álcool. E do outro, uma mente brilhante das artes. E do crime? Agora, pensando em TV, eu acho que aos pouquinhos a animação está conquistando um espaço e o que está acontecendo é que agora eles estão percebendo que a animação dá dinheiro, e dá muito dinheiro, né? A produção no mundo todo gera muito recurso e o que falta é uma estrutura como indústria, né? Peixonauta foi super difícil de financiar, a gente arriscou tudo que você possa imaginar, a gente começou, a gente brinca assim, com um canadense começa uma produção com 95% do dinheiro captado, a gente começou com 6%. Indústria que cresce aos poucos no país, Mariana Caltabiano e Kiko Mistrorigo são exemplos de sucesso da animação brasileira. O estúdio de Mariana produz a série de animação Gui e Estopa, transmitida no canal pago Cartoon Network. Eu acho que na parte de série e televisão já tá super legal. O cinema é que a gente ainda é complicado. Mariana se aventurou nas telonas e criou o primeiro filme nacional de animação em 3D, Brasil Animado, usando técnicas da televisão. Quando eu fiz o Brasil Animado, eu fiz ele meio em formato de série. Se você pensar, ele é episódico. Se você for ver as melhores coisas sendo feitas no mundo hoje, são as maiores bilheterias, são as animações.
Pode ver, você pega lá nos Estados Unidos a colocação, as animações vêm em primeiro lugar. Então eles são muito bons, muito bons. Porque viram que tem público, porque viram que dava dinheiro e foi sendo investido muito nisso. O Brasil ainda precisa de um investimento grande para poder competir no cinema de igual para igual. Tem quase ninguém fazendo animação para cinema aqui, porque realmente é complicado. Em compensação, dentro da telinha, a história começa a mudar. Kiko Mistrorico, da produtora TV Pinguim, é um dos criadores do desenho Peixonauta, sucesso na Discovery Kids. Hoje tem mais uma missão. Qual será o mistério? Venha Pop indicar. Pra entender o mistério, todo mundo vai dançar. Peixonauta, bate palma. Peixonauta é uma das poucas animações brasileiras que faz sucesso internacional. O desenho é exibido em 62 países. A animação ela tem que ser pensada para um mercado mundial, porque se você pensar só para um país, você não fecha a conta. É caro fazer e tal. A gente sempre pagou por todas as animações do mundo. A gente tem uma particularidade no Brasil, que a nossa animação é empacotada nos Estados Unidos, porque a TV a cabo é a que manda, atualmente nos títulos, porque é ela que testa tudo antes da TV aberta comprar. No Brasil, a nova lei de TV por assinatura incentiva a produção nacional. Os canais pagos são obrigados a destinar uma parte de sua programação a produtos brasileiros. A nova lei aí, que é a PL 116, que foi aprovada, que é uma lei que exige que as TVs tenham X horas por dia de conteúdo nacional, produzido por produtores independentes, é muito interessante, né? Porque muitas vezes você pega uma multinacional, uma empresa gringa que está no Brasil e ela traz a produção de fora por um preço muito mais baixo do que ela pagaria para se produzir aqui, isso inviabiliza. A cota é um início. Os caras no começo falavam assim, a gente não pode passar a produção brasileira porque ela é ruim. Eu falei, bom, mas como você sabe? Ué, experimenta passar. A cota é uma maneira de você fazer o mercado inteiro se organizar, você vê o que o Brasil faz. Tem tanta coisa legal que está acontecendo aí, mesmo sem cota. As emissoras no Brasil estão acostumadas a comprar produto pronto. Isso eu estou falando de quando você tem, no nosso caso, a gente teve isso com o Discovery. Eu apresentei para o Discovery um pedaço de papel, uma bíblia, e a partir daí o projeto foi desenvolvido. Esta explosão de animações nacionais pode ser encarada com otimismo. Parece que o país agora começa a estruturar uma verdadeira indústria de desenhos. A gente quer se posicionar também como um provedor de ideias, porque o provedor de ideia é o dono da propriedade intelectual. No fundo, o que a gente está fazendo aqui é uma marca, além do que. E essa marca tem que ser brasileira, senão vale a pena. Apesar de tudo, o desenho animado no Brasil está acontecendo. Em alguma escala está acontecendo. Ainda não está na mesma proporção de entusiasmo como é lá fora, né? Falta muito. O público gosta de animação, mas tem um preconceito do filme brasileiro ainda, né? O filme brasileiro mudou muito, mas a animação brasileira para cinema não existe. Eu espero que aconteça isso hoje, né? O Brasil tem que formar uma nação. Nação é assim, aquele sentimento de nação. Nós vamos crescer com a animação brasileira. Mas se quiser criar da animação um ganha-pão, só um ganha-pão, e fazer qualquer coisa sem critério, eu nunca vou chegar nunca a ter uma indústria de animação. Nossa, melhorou demais, né? Até porque tem mais gente fazendo. É o tal negócio. Era muito caro fazer, por isso que as pessoas não faziam, não é porque elas não quisessem. Eu acho que o Brasil começa hoje a formar o que amanhã vai ser uma indústria mesmo de animação, e isso provavelmente vai refletir na publicidade. Eu acho que o Brasil está ficando bem respeitado assim no mercado, porque diferente muito dos países do Oriente, que eles se afirmaram no mercado de animação como mão de obra, né? O Brasil ele conseguiu se firmar de certa forma com a parte criativa. E isso é bom, porque quando você tem criação, você de certa forma detém o poder ali do projeto também, né? Então você está meio falando de igual para igual com eles. Eu acho que esse é o caminho que a gente está seguindo e que tem que ser seguido, assim. E de tempos em tempos tem algum projeto que se destaca, né, de animação brasileira, mesmo fora, né? Assim. E eu acho que devagarzinho a gente está chegando lá.